Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Hoje, no quarto programa da série Gestão Democrática da Educação, vamos discutir os conselhos escolares e a educação com qualidade social. Para este encontro, convidamos a professora da Universidade de Brasília, Regina Vinhais Gracindo, o professor da Universidade Regional de Blumenau, em Santa Catarina, Lauro Carlos Wittmann, e a professora da Universidade Federal de Pernambuco, Márcia Ângela Aguiar. Participe você também do Salto para o Futuro. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050 CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências. Participe! Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês, muito obrigada pela participação no programa de hoje. Quero começar pela professora Regina Vinhais Gracindo, como eu disse na abertura do programa, leciona na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, é pesquisadora, desenvolve estudos na área de políticas e a gestão da educação, tendo como temas preferenciais a educação e os partidos políticos, políticas públicas de educação básica e também gestão da educação. Partindo desse breve perfil, professora, como é que a senhora entende a garantia da escola como um espaço de exercício de cidadania? Como fazer para que a escola pública seja, de fato, um espaço de exercício de cidadania? Todas as vezes que a gente começa a discutir e a refletir sobre democratização da escola e democratização da educação, de uma forma mais ampla, nos vem sempre à mente a ideia de acesso à escola. Acesso à escola como garantia de democratização. Certamente essa é uma forma de você iniciar um processo de democratização, mas ela não é suficiente. Você precisa, além disso, garantir a permanência desses alunos na escola que entraram. Isso também é democratização. Terceiro ponto, quer dizer, mais do que o acesso e a permanência, você tem que garantir o sucesso, você tem que garantir uma escola de qualidade que faça com que todos os alunos efetivamente aprendam. Nesse sentido, você tem uma quarta etapa, que é exatamente o que você me pergunta. Quer dizer, a escola, para ser democrática, ela tem que garantir a possibilidade de espaços de exercício de cidadania. Não preparar o cidadão para o mundo, mas garantir espaço para uma preparação dentro da escola. Então, o exercício democrático constrói o cidadão. Nesse sentido, a escola é um espaço privilegiado para esse tipo de atividade. Tá certo. O professor Lauro Carlos Wittmann, como eu disse, é pesquisador na área de administração da educação. Sua pesquisa tem ênfase na gestão democrática, na relação entre educação, Estado e sociedade. O senhor também é diretor de pesquisa e inovação da Secretaria de Estado da Educação e Inovação de Santa Catarina. Isso, né? O Programa de Autonomia e Gestão Democrática da Escola Pública Estadual. Também atua como diretor de pesquisa da Associação Nacional de Política e Administração da Educação. Quero começar, então, perguntando para o senhor de que modo a escola pode se organizar para atender ao direito do estudante de ter acesso a uma educação de qualidade. Acho que partindo do que a Regina acaba de dizer, da escola como um espaço social privilegiado de exercício de vida cidadã, há um movimento promissor, um movimento na direção de uma reinvenção da escola, mudando o paradigma da escola com ênfase na passagem das gerações mais velhas para as gerações mais novas da cultura produzida pela humanidade, para uma nova ênfase que é da formação humana. Portanto, a escola só faz sentido, nessa nova perspectiva,
centrada no sujeito aprendente, no cidadão que se produz como sujeito. Sujeito autor da sua história, autor da história do seu entorno. Em resumo, isto significa que não há mais espaço para uma heterogestão autoritária, porque o sujeito precisa ser autônomo. Então a escola precisa ter como eixo, centro e sentido da sua organização o sujeito aprendente, como sujeito autor da sua construção e da sua educação. E pela mediação do professor, criando oportunidades para que ele se produza como sujeito. Portanto, a organização da escola não está centrada na integração do sujeito a determinados padrões, valores e interesses exógenos, mas está centrada na construção da autonomia, da liberdade, da cidadania, na condição subjetiva de sujeito da construção da sua história e do seu entorno. E isso exige participação da comunidade local com a comunidade escolar para juntos produzirmos uma escola significativa para os brasileiros. Professora Márcia Ângela da Silva Aguiar é professora, leciona no curso de Pedagogia, no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco, também é pesquisadora do Núcleo de Políticas Públicas de Educação na UFPE, atuou como presidente da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação e atualmente também é membro do Comitê Nacional de Política de Educação Básica, né, Secretaria de Educação Básica do MEC. Como é que pode, então, professora, ser assegurada a qualidade do ensino? Quais são os indicadores para uma escola de qualidade? Quais são as características? Que perfil é esse dessa escola de qualidade? Primeiro, essa escola de qualidade, ela resulta de lutas históricas. Quer dizer, a gente pensar uma escola de qualidade dada, uma escola de qualidade que parte de uma receita, na realidade não é dessa forma, porque a qualidade ela vai se configurando a partir da forma como se desenham também as políticas educacionais no plano macro e também como é que está sendo tratada a educação e em nível do que está sendo executado nas escolas. Pensando então nesse cenário em que consideramos variáveis de âmbito macro e consideramos variáveis de nível micro, então há a possibilidade de se definir alguns parâmetros que poderiam configurar uma escola de qualidade. Talvez o parâmetro principal é o resultado que apresenta em termos da formação cidadã dos estudantes. Por isso que eu falei inicialmente de que se trata de uma construção histórica. Em um país com marcas tão desiguais quanto o Brasil, essa escola ela não apresenta condições tão favoráveis a que se dê o efetivo desenvolvimento pleno das capacidades dos estudantes. Então, se trata muito mais de se apostar numa possibilidade de que diversos fatores possam intervir para construir essas condições que possibilitem que cada estudante nesse país possa se concretizar, concretizar as condições de escolaridade a que tem direito. E nós estamos ainda num patamar distante de alcançar isto em sua plenitude. Porque quando nós consideramos que, apesar dos índices estatísticos apontarem que em torno de 97% dos estudantes estão nas séries iniciais do ensino fundamental conseguiu o acesso à escola, na realidade esse acesso ele não é pleno, porque o fator qualidade ainda se coloca como um limiar. Um limiar. Tá certo, professora. A gente já tem a primeira participação do programa de hoje, é da Maria José, do Maranhão. Olá, Maria José. Olá, boa noite. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Que ações pedagógicas devemos estabelecer para despertar no corpo docente da escola o interesse pelo trabalho coletivo, a fim de que haja a construção do conhecimento no processo ensino-aprendizagem? Boa noite e obrigada. Obrigada, Maria José, pela participação no programa de hoje. Professora, Regina, ela faz aí um ponto específico, né? Ela pega um ponto específico que é o corpo docente, o que me parece aí algumas vezes há um certo desinteresse nessa participação, nessa construção de uma proposta democrática da escola,
que sugestões ou dicas ou recomendações a senhora faria para Maria José de Bacabal do Maranhão? Então, Maria José, acho sua pergunta extremamente adequada e que nos leva a várias possibilidades de encaminhamento, mas eu opto por uma delas. Se nós nos perguntarmos, no processo educativo, quem ensina e quem aprende, e a resposta for o professor ensina e o aluno aprende, nós vamos ter uma focalização muito maior no professor, né? Então, é o professor que irá ensinar àquele aluno as coisas, os conteúdos que ele acha que devem ser ensinados. Se você entende que, na verdade, esse processo, e eu entendo assim, esse processo ele se dá a partir da mútua interação entre o estudante e o professor, Paulo Freire já nos dizia, né, que o professor ensina, mas também aprende. O estudante aprende, mas também ensina. É no conjunto desses saberes que efetivamente se dá a construção do conhecimento. Eu como professor, não posso chegar para o meu aluno e dizer, bom, esse é o conhecimento acabado que eu quero transmitir para você. Não. Essa forma é uma forma equivocada de entender a aprendizagem. É o próprio estudante quem vai construir o seu conhecimento. E como é que ele constrói? Com todo o conhecimento que ele traz da vida dele, acrescido de toda uma discussão que se estabelece entre ele e os seus colegas e entre ele e o professor. Então, nesse sentido, o professor precisa, para aceitar e para compreender um processo democrático de aprendizagem, ele precisa compreender que é assim que a aprendizagem se dá. É nesse embate de conhecimentos, é nessa troca de conhecimentos que efetivamente se constrói novos conhecimentos. Ok, a Ivoneide de Goiás já aguarda. Oi, Ivoneide. Boa noite. Eu sou Ivoneide Teleposto, Corocarina, da cidade de Goiás. E a nossa pergunta foi feita pela professora Aparecida. Nós, como educadores, sabemos que um país, para se desenvolver, tem que investir em educação. Essa deve ser prioridade do Brasil. Começa a acordar para essa questão ou ainda a educação para a cidadania e ainda é um ensaio por vir? A educação com qualidade social é o que até nós educadores necessitamos verdadeiramente. Boa noite e muito obrigada. Obrigada, Ivoneide, pela sua participação e também a Aparecida, que formulou a pergunta. Muito obrigada. Professor Lauro, ela traz uma questão complexa e portanto, bastante importante para esse debate, né? Evidentemente que sem maior financiamento em educação, nós não conseguiremos, de fato, construir uma educação de qualidade social como o direito subjetivo dos cidadãos brasileiros exige. Agora, de outro lado, dinheiro não é mágica. Dinheiro sozinho não faz revolução nenhuma. O significado que isso tem para quem trabalha na educação é que é o grande problema. Por exemplo, se não houver controle público da coisa pública da educação, inclusive do seu financiamento, o dinheiro vai pelo ralo. Não há outra forma senão a gente garantir o controle público da coisa pública. E essa coisa pública centrada num processo educativo significativo para a população brasileira. E isto é que eu gostaria de dizer que, na minha experiência, vem crescendo. A gente nota cada vez mais professores se envolvendo. Por exemplo, eu fui aluno 27 anos, aluno matriculado. Nunca soube que meus professores pararam para estudar a ver como ensinar melhor, como educar melhor. Vocês imaginam quantas capacitações existem hoje? Porque os professores já perceberam, como a Regina colocou antes, que a transmissão de conhecimentos não é mais o sentido do ato pedagógico. É muito mais rico. Exige que esse conhecimento historicamente acumulado esteja presente, mas não está centrado nisso o ato pedagógico. Na medida que se constrói uma educação mais significativa, corresponsavelmente assumida por todos os segmentos da comunidade escolar e pela comunidade local,
seguramente nós haveremos de fazer o que fizeram todos os países que tinham um estado, uma condição de qualidade de vida e econômica pior que a nossa e passaram à nossa frente. Isso é, investir, o que é uma luta histórica dos educadores brasileiros, no mínimo 10% do PIB em educação. É verdade. Bom, a Laídes Pinheiro, ela é do Novo Horizonte, Palmas, Tocantins. Obrigada, Laídes, pela sua participação. E você também parabeniza a série, o programa. Muito obrigada, viu, pelo seu parabéns aqui. Obrigada. Ela diz, professora Márcia, que quando nos deparamos com cidadãos, o que fazer, né, quando se depara com cidadãos que não participam ativamente desse processo. Ela faz uma pergunta: o que fazer para chamar a atenção e também melhorar esse quadro? Já que, se o essencial da educação é a formação de cidadãos, então a qualidade da educação está referida ao exercício da cidadania. Faz uma referência de cidadãos que não exercem a sua cidadania. Como é que a escola se posiciona diante dessa postura, né? Numa situação como essa, a escola constitui um espaço extraordinário de favorecer essa participação, essa mobilização, no sentido de motivação, né? No sentido de colocar elementos que levem a uma reflexão sobre questões concretas da realidade, que por si tragam um elemento motivador. E a partir, então, de criar um espaço de discussão, pode-se gerar essa mobilização. Porque o exercício da cidadania, ele requer espaços no coletivo para que as ideias sejam debatidas, para que os problemas sejam considerados em toda a sua plenitude, para que se levantem dúvidas, para que se decida em conjunto. Então, é um processo que a escola pode favorecer muito, né? Então, é preciso que os professores, os docentes, os gestores, quem participa efetivamente do dia a dia da escola, então tenha claro, né, essa grande capacidade que a escola ela possui e aposte nisso. Incentive sempre no cotidiano esses espaços da discussão coletiva. Tá certo. No próximo bloco, vamos continuar a debater os conselhos escolares e a educação com qualidade social. Até já. Os conselhos escolares são peças fundamentais para a melhoria da qualidade da educação. Vamos ver na reportagem o papel e as atribuições do Conselho da Escola Maria Angélica de Castro, em Rio Branco, no Acre. Em reuniões como esta, são discutidos democraticamente os rumos da Escola Estadual Professora Maria Angélica de Castro. Nós temos constatado a cada reunião mensal, né, que os diversos segmentos aqui representados, ou seja, dos pais, dos professores, né, dos funcionários, da nossa própria presidente, também, né, do nosso coordenador administrativo, nós temos conseguido ter uma transparência nas decisões, que isso é o mais importante na escola. Né? O Conselho Escolar é fundamental na construção da escola, porque se ele participa dessa construção, nós vamos ter uma escola verdadeira. Né? Se ele não participa, nós vamos ter uma escola plastificada, uma escola construída fora do seu próprio ambiente. Planilha de custos à mostra. Uma das atribuições do Conselho Escolar é administrar os recursos públicos repassados à escola. Cabe aos conselheiros priorizar e, se necessário, reprogramar gastos. Então, isso aí nós precisamos voltar numa assembleia, né, para que seja aprovada uma parte, né, que vai ser usada, vai ser 700 e pouco, né, da construção dessa área de serviço. A gente faz o levantamento das necessidades, né, e elabora o plano de ação, envia o plano para a secretaria, né, e eles enviam o recurso para a escola. O importante é a escola gerir seus próprios recursos, né, porque a escola é quem sabe da necessidade da escola, dela mesma, ela que sabe das necessidades. Ela pode fazer tudo o que quiser, desde que não fira uma regra maior. Dessa maneira, ela tem mais agilidade, tem mais liberdade de atuação. E esses princípios são sempre vinculados à qualidade da educação,
ao respeito ao aluno, ao direito à educação, ao respeito aos recursos públicos. No Acre, a atuação dos conselhos também foi fundamental para a criação dos planos municipais e principalmente do Plano Estadual de Educação. No Acre, nós construímos os planos municipais de educação, ultrapassando as redes de ensino, pensando em uma base territorial que tem uma comunidade com uma característica, que tem uma identidade com aquele ambiente cultural, econômico, e todas as escolas públicas estão inseridas nele, sejam elas da prefeitura ou do Estado. Professora Regina, eu gostaria, a partir desse vídeo que a gente acabou de assistir, falar um pouco da articulação entre o conselho escolar e a gestão da escola, efetivamente. O projeto, a construção, por exemplo, do projeto político-pedagógico, que é tão importante para um processo de gestão escolar. Como é que essas coisas se articulam, esses dois momentos se encontram? Olha, o conselho escolar é um instrumento extremamente eficaz e eficiente na busca e na construção de uma gestão democrática. Ele é um exemplar dos olhares diferenciados que existem sobre a escola. Um conselho escolar, ele tem na sua composição representantes dos estudantes, representantes dos funcionários, representantes dos docentes, representantes da direção, geralmente o diretor da escola ou a diretora também fazem parte, e especialmente um novo segmento, se eu posso dizer assim, que também deve fazer parte, que são os moradores daquela comunidade, as organizações que já existem na comunidade que também podem fazer parte dessa. Veja, nesse momento você tem um grupo. Como uma associação de moradores, por exemplo? Como uma associação de bairro, ela pode integrar um conselho? Não só pode, como deve, sabe? Por quê? Porque é um olhar externo, inclusive, que vem a crescer. Então, veja, o colegiado, se ele é entendido como um colegiado que é da escola, nós ganhamos esse colegiado para nós. Trazemos esse colegiado para discutir as questões, como nós vimos no vídeo, da escola. Né? Não é um órgão autônomo, fora da escola, que vem à escola criticar a escola ou criar empecilhos para a escola. É um órgão da escola. E sendo um órgão da escola, ele precisa estar ligado à essência do trabalho da escola, que é a construção do conhecimento. Então, o colegiado, ele pode também, como nós vimos agora mesmo nesse vídeo, nessa escola do Acre, ele pode e deve entrar nas questões financeiras da escola. Porém, essa não pode ser a única função do conselho. Mais do que isso, e muito mais importante, é a função de acompanhar, ter um acompanhamento responsável do processo educativo que se desenvolve. Então, aí, para concluir, efetivamente, ele tem não só a legitimidade de todos esses segmentos ali representados, como ele tem o aval da sociedade e as condições melhores para levar essa escola a uma aprendizagem eficiente, uma aprendizagem significativa e uma escola que efetivamente tenha a qualidade que a gente está buscando, que é a social, que não é a qualidade mercadológica nem empresarial. Ela é uma qualidade social construída pela escola. Então, eu acho, finalmente, que a composição do conselho e as funções do conselho, nesse panorama, ele só é positivo. Ok, a Juraci do Rio Grande do Norte vai fazer a pergunta agora. Oi, Juraci. Olá, Bárbara, convidados, professores de todo o Brasil, equipe e produção do programa Saúde para o Futuro. E essa série está sendo muito importante, porque na história do Rio Grande do Norte, no próximo mês, estará sendo realizada eleição direta para as escolas, direções de escolas, né? Isso é uma luta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de muitos anos. E agora está sendo concretizada. E essa série está dando muito suporte para as discussões em nossas escolas. Parabéns pela série. Né? A minha pergunta. A educação é um direito do cidadão, né? Segundo a Constituição Federal. O que fazer para que o Conselho Escolar seja esse instrumento capaz
de mediar a qualidade social na prática social da educação. Boa noite, muito obrigada. Obrigada, Juraci, pela participação. Você que tem participado todos os dias, tem estado aqui